participação. Obrigada aqui pela participação de todos. Eu sou a Sandra Pérez, sou a diretora aqui de Relações com Empresas e Eventos da APIMEC Brasil e também analista sell-side do PagBank. E esse web encontro setorial, né, irá proporcionar aqui para a gente uma grande oportunidade de falarmos com grandes especialistas aqui do mercado do setor de energia, para saber como anda, né, o setor, como ele está atualmente, que tivemos diversas mudanças e também as suas tendências, como que vai se comportar daqui para frente esse setor que é muito importante para a nossa economia e também é muito essencial, né? Então, por isso que hoje a gente vai ter a participação aqui do senhor Alexei Marcori Vivan, espero ter falado corretamente aqui o seu sobrenome, Alexei, que é diretor-presidente da Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica, que fará a primeira apresentação, né, aqui no nosso painel sobre o setor e suas perspectivas. Posteriormente, também a gente vai ter aqui a fala do Rui Hungria, que ele é o analista de ações da Empíricos, que fará uma breve apresentação sobre as principais empresas aqui do setor. Então, antes de eu passar a palavra, Alexei, aqui para você, eu gostaria só de reforçar aqui a todos, tá, que esse web encontro será gravado e estará disponível posteriormente aí no nosso YouTube aqui da APIMEC Brasil. As perguntas já podem ser feitas, colocadas aqui no chat, tá? E aí, ao final da apresentação, das duas apresentações, a gente passa aqui para os palestrantes, tá bom? Então, já coloquei aqui esse breve comentário e, Alexei, deixo a palavra agora com você para você passar a visão aí da associação sobre o setor aí de energia, tanto da parte de distribuição, geração, quanto também da parte de transmissão. Deixo a palavra com você, Alexei. Bom, muito obrigado, Sandra. Boa tarde a todos que estão aqui conosco. É um prazer poder falar um pouco sobre o setor elétrico, em que a gente atua aí há mais de 25 anos. Eu queria agradecer o convite, é uma grande honra, e espero que a gente tenha aqui um bate-papo produtivo nesses 30 minutos aí que me foram reservados. Eu posso compartilhar a apresentação aqui? Pode Pode, sim. pode sim, eu Vamos ver já se está coloquei. certo. Vamos ver se aparece para todos. Entrou aí? Entrou. Entrou. Só pode colocar Só no não modo entrou como apresentação. isso, só não entrou como modo apresentação. Agora Perfeito, sim. agora. Está no modo da apresentação? Para mim está aparecendo Tá. 3 telas aqui. Para vocês está uma só? Tá uma só. Ah, então tá bom. Bom, como me foi solicitado, eu procurei aqui trazer, falar sobre o setor elétrico é algo desafiador, porque assim, as novidades são muitas o tempo todo, então a gente sempre tem que pensar aqui o que a gente considera mais relevante para trazer para vocês, porque senão a gente teria que ficar falando aqui alguns dias sobre o setor elétrico. Mas antes de entrar propriamente, só queria contar um pouquinho a associação que eu presido, a Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica. Ela é a mais antiga do setor elétrico, ela tem 89 anos de existência. Ela é a única que congrega os segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia. A gente acaba não englobando os outros dois segmentos, né, que a gente divide o setor, que é o de comercialização e o de consumo. Não obstante, a gente atue também, muitas vezes, em questões transversais, envolvendo consumo, envolvendo comercialização. Nós temos 11 comitês. Nesses comitês é que nós debatemos medidas provisórias, projetos de lei, interação com governos estaduais, federal, a ANEEL, muitas questões envolvendo a ANP, a agência ANA, né, de águas, envolvendo os diversos órgãos ambientais. Então, a gente tem uma atuação bastante grande aí nessas questões do setor. E promovemos aí diversos eventos e seminários também. Temos simpósio jurídico do setor elétrico, é o mais tradicional. Vamos fazer agora, daqui a alguns dias, um evento de gestão territorial também, que nós discutimos questões de
de gestão do patrimônio das concessionárias, formas de fazê-lo e vários outros eventos. Então, a BCE é uma das associações, né? O setor ele tem diversas outras associações mais específicas em geração, em transmissão, em distribuição, em geração limpa, renovável, várias outras fontes de geração, mas a gente procura ter uma atuação bem transversal em questões que tangenciam geração, transmissão e distribuição. Então, a pedido de vocês, eu trouxe aqui alguns pontos relevantes. A minha ideia aqui é fazer um bate-papo, contar um pouquinho e depois, nas perguntas, a gente poder aprofundar um pouco mais, até por conta da limitação de horas. Então, iniciando aqui com o segmento de distribuição, eu chamo a atenção para um assunto que é bastante recente, né, que é o decreto que definiu a orientação de como se dará a renovação das concessões de distribuição que estão vencendo. Houve várias críticas aí ao decreto. Eu acho que a gente tem que reconhecer um ponto importante, que foi você ter uma regra, né, você ter uma definição, porque isso evita especulação. A gente sofreu muito na época lá da medida provisória 579, 2012, né, pela demora, as concessões em véspera de vencimento, sem definições, os bancos cobrando, preocupações em relação à continuidade por conta de obrigações, de garantias e uma série de outras questões. Então, acho que o fato de o decreto ter surgido, né, agora, ele é positivo porque acaba com essas especulações. E, assim, uma opinião nossa da associação é que o decreto não trouxe grandes novidades. O decreto ele dá orientações para que a ANEEL sim defina para cada uma das concessões que estão. Pelo público que a gente quer alcançar, já tem muito cliente. Porque Tem assim, vamos raciocinar. Pessoal, alguém quem com tiver a- com o microfone pode Por exemplo, deixar no para mudo, fazer por favor. de cobrar muito dinheiro, Mas só continuando aqui, o decreto ele delega à ANEEL, né, a diversas atividades que ela precisará adotar para definir as novas minutas dos contratos de concessão, e aí vai ter que ser muito específico para cada concessão. Então, assim, ele não trouxe, como eu disse, grandes alterações, não provocou grandes preocupações no segmento de distribuição. Óbvio que existem críticas a algumas das orientações, mas eu acho que muitas delas ainda serão absorvidas aí no processo da ANEEL de definição aí dessas regras ou dessas orientações que foram colocadas no decreto. Ele tem um foco grande na qualidade dos serviços, especificamente por conta aí de situações recentes, né, decorrentes desses eventos climáticos extremos que a gente tem enfrentado e problemas aí com relação à queda no fornecimento, falha de fornecimento, demoras em restabelecimento de fornecimento. Então, ele tem aí uma orientação no sentido de que as distribuidoras, por exemplo, apresentem os seus planos de investimentos de forma anual. Isso é uma novidade, não obstante a ANEEL já fizesse uma fiscalização, não existia algo formal nesse sentido. Ele estabelece também que a ANEEL deverá estabelecer índices de saúde financeira para cada uma dessas concessionárias. Mas, de novo, não são pontos assim que assustam. Existe uma questão que chama atenção, que é a questão do posteiro, né? Que as concessionárias teriam que ceder a um terceiro a gestão dos seus postos, é algo que foi até objeto recente de decisão da diretoria da ANEEL, que já tinha, juntamente com a Anatel, tratado o assunto e vinha discutindo isso, e foi levado à reunião de diretoria da ANEEL para votação, e o diretor relator, que é o diretor-geral, Sandoval Feitosa, ele encerrou o processo por conta dessa nova orientação. O decreto mandou que fosse feito um novo procedimento, que viesse de novo para votação. Então, esse é um ponto pendente, a questão do posteiro, mas, de novo, me parece aí que haja um impacto residual aí na questão, na gestão da concessão de distribuição. Agora, além da questão voltada à renovação das concessões,
né? Tem outros temas que preocupam as distribuidoras e que a gente tem trabalhado bastante, e um deles é a questão voltada ao crescimento exponencial da geração distribuída de energia, que a gente chama de GD, né, que são aqueles consumidores que decidem gerar a sua própria energia e que pedem conexão junto às distribuidoras de energia. Você tem aquela geração distribuída feita no telhado das casas, né, que são de menor potência instalada, né, são pequenas fontes de geração que não trazem grandes impactos, mas é um mercado que cresceu muito para aquela geração compartilhada que nós chamamos, né, que são aquelas gerações remotas em áreas diversas da área da residência, da unidade consumidora, do comércio, em que você tem diversos consumidores compartilhando uma mesma planta. Isso cresceu bastante, vem crescendo bastante, e é um desafio para as distribuidoras, porque é ela que tem que dar ou não dar a conexão nas suas subestações para esses pontos de conexão que trazem uma quantidade de energia que costuma ser até 5 megawatts. E isso tem gerado uma série de discussões das distribuidoras perante a ANEEL, judicialização, por conta de impactos que muitas vezes trazem para a rede de distribuição. Além dessa questão DGD, as distribuidoras têm tido uma preocupação muito grande com o excesso de subsídios nas contas de energia. Não que isso impacte diretamente a rentabilidade das distribuidoras, mas o fato é que esses subsídios têm encarecido cada vez mais a conta de energia, né, do consumidor, que a gente chama de consumidor da distribuidora, que é aquele que está no ambiente de contratação regulado, né, diferente do consumidor livre que está no ACL. Então, o consumidor do ambiente de contratação regulado, ele tem tido a sua conta de energia cada vez maior, mais aumentada em razão desses subsídios, e isso gera o que a gente chama de espiral da morte, né? Todos sabem, vocês sabem que a distribuidora ela tem um custo fixo para operar, manter, ter a sua rentabilidade e também para pagar os custos que ela tem com encargos, compras de energia, tributos, uma série de outros, e esse valor é dividido pela quantidade de consumidores que ela tem, que dá a tarifa individual de cada consumidor conforme a classe tarifária de cada um deles. Então, quanto menos consumidor, maior será o valor, né? Porque você tem um bolo para dividir por uma quantidade de pessoas. Quanto menos pessoas, maior o pedaço do bolo para cada um. Então, isso gera uma preocupação grande, porque com o contínuo aumento da conta de energia, a tendência é que os consumidores migrem para o mercado livre, quando podem, ou migrem para a geração distribuída, e aí deixam de pagar diversos encargos, aumentando o custo de quem fica como consumidor cativo, né, que é o consumidor do ambiente de contratação regulada, do ACR. E isso tem trazido uma preocupação muito grande com inadimplência e com, no futuro, a própria sustentabilidade da distribuidora. Lembrando, acho que é importante, né, saber que a distribuidora ela não ganha dinheiro, ela não tem o seu retorno em cima da venda de energia, né, do fornecimento de energia, mas sim da tarifa que ela cobra pelo uso da sua rede, né? Então, é uma preocupação, a saída do consumidor em si, ela não impacta o uso da rede, mas você tem um problema de quando o consumidor deixa de pagar os encargos, que é o que acontece, por exemplo, quando ele vai para o ambiente de geração distribuída, né? Então, esse é um ponto de atenção, né, que as distribuidoras têm atuado bastante, seja por conta da inadimplência com o aumento de tarifas, seja por conta da menor cobrança de encargos, o pagamento de encargos por esses consumidores, e a maioria deles tem migrado para a geração distribuída. E eu só trouxe aqui também um detalhe em relação a um PL que nós, no setor, temos discutido bastante, atuado bastante no Congresso, em relação ao PL das eólicas offshore, porque, não obstante a gente tem todo um discurso aí de governo e de várias áreas contrárias a novos subsídios, o PL ele traz aí uma quantidade de subsídio que, se for aprovado, seria cobrado do consumidor cativo em torno de 29 bilhões, né? Então, aumentando essa situação de quase que a gente diz insustentabilidade
o custo da energia para o consumidor, especialmente consumidor cativo, né? Eu trouxe aqui até, só para chamar a atenção de vocês, é um quadro bastante interessante da ABRAD, que é a Associação Brasileira somente das Distribuidoras de Energia, que ela mostra a disparidade que existe entre os pagamentos de encargos pelos agentes de consumo. Então, se vocês olham aí, aqui nós temos na coluna da esquerda, todos os encargos que são pagos pelos consumidores, né? E aqui embaixo a tarifa de uso do sistema de transmissão, né, tá aqui em rede elétrica, e tarifa de uso do sistema de distribuição. Então, as bolinhas em azul cheias quando o encargo é pago, e vazia quando não é pago. Então, você percebe aí a diferença, né, entre os encargos pagos pelos consumidores regulados, que são os consumidores cativos, né, que eu chamo de consumidor do ACE, do ambiente de contratação regular, os consumidores que são os autoprodutores, assim, entre aspas, né, que fazem a geração distribuída, né, que a gente chama de MMGD, micro e mini geração distribuída, vejo que eles só pagam uma parte aqui da distribuição. Aí o consumidor livre, consumidor especial, o autoprodutor, né, que é aquele que gera energia em maior quantidade, em potência maior para seu consumo próprio e vende o excedente, seja esse local, quando ele gera no próprio site em que está o consumo, ou quando ele gera numa região diferente onde está o consumo. Mas aqui fica clara a disparidade no pagamento desses encargos, né? E a preocupação, então, que o setor de distribuição tem por conta do custo que sobrecarrega o consumidor cativo. Bom, rapidamente, passando para a transmissão, eu diria que assim, o setor de transmissão ele é o setor, em termos de investimento, vocês que são analistas aí que percebem bem isso, ele é o setor mais estável, né? Já foi mais estável, mas ele ainda continua sendo um setor, né, relativamente, digamos, dentro do ambiente que nós temos hoje no setor elétrico, relativamente tranquilo. Nós tivemos uma discussão recente em relação também primeiro, antes de falar disso, falar dos leilões de transmissão que têm acontecido, né? O governo muito preocupado em destravar aí pontos de transporte de energia entre as diversas regiões, né? Os subsistemas de energia do Brasil. A gente tem aí uma preocupação com esses gargalos, né? Por conta do aumento de geração especialmente renovável. Então, diversos leilões têm acontecido, alguns deles, né, com relativo sucesso. Alguns deles tivemos aí empresas que participaram e depois não se mostraram hábeis e tiveram que ser substituídas. Até a ANEEL, preocupada com isso, vem trabalhando em regras mais rígidas para que tenham os licitantes condições de realizar e ao vencer, de executar as obras de linha de transmissão. Mas, em geral, os leilões têm acontecido, mostrando a preocupação em relação a fortalecer e deixar cada vez mais parrudo aí o nosso sistema de transmissão. Recentemente, nós tivemos, diversamente do que acontece no segmento de distribuição, uma decisão da ANEEL de não renovar as concessões de transmissão de incêndios, né? Então, a decisão foi que, para a distribuição, renova-se, para geração e transmissão, licita-se, né? Então, até com algum questionamento aí por conta da falta de elementos que levaram a ANEEL a decidir pela licitação dessas concessões, mas o fato é que a regra existente hoje é que as licitações de incêndio serão licitadas, né, das linhas de transmissão. E assim, acho que é importante reforçar, a gente acompanha bastante o setor de transmissão, até por concessionários que integram a BCE, a quantidade de investimento que tem sido feito, né, em reforço e melhoria, que são as duas formas de investimento nas linhas de transmissão existentes, né, a preocupação, então, como eu comentei, com a redução desses gargalos, né, na transmissão, especialmente entre as regiões Nordeste e Centro-Sul-Sudeste, né, são de regiões importantes aí do Sistema Interligado Nacional, que a gente chama de SIM. A própria redução da fila de projetos para conexão, né, nós tivemos uma enxurrada de projetos, vou falar um pouquinho mais adiante quando falar de geração, e a gente teve o Dia do Perdão, que a ANEEL facultou aqueles projetos em atraso que saíssem
da fila para conectar na transmissão, né? Lembrando que todo projeto de geração de energia, que seja, óbvio, assim, então, de geração distribuída, que são aquelas até 5 megawatts, né? Mas as grandes usinas de geração, de geração centralizada, que é aquelas que comercializa, vende energia, né? Elas precisam ter um contrato assinado com a concessionária de transmissão para que ela tenha o seu espaço para conectar e injetar a energia que será gerada, né? E isso gera uma preferência ali, né? Quando você tem um projeto de energia e você assina esse curso, você tem um prazo para entrar em operação e a transmissão, a concessionária de transmissão, ela reserva aquele espaço e garante a você aquela conexão. Isso vai te dar uma preferência em relação a outros projetos que vão surgindo. E por isso que veio até a questão do Dia do Perdão, porque vários projetos não entravam em operação, mas estavam segurando espaço na transmissão. E a concessionária de transmissão, por sua vez, ela tem que fazer os investimentos, reforços, recondutoramento, tudo mais necessário para que aquela quantidade de energia seja injetada sem nenhum problema nos fluxos de cargas e no controle de tensão e tudo mais que a transmissora é obrigada a manter para transportar a energia, né? Então, eu acho que, reforçando aqui a questão dos investimentos feitos, né, em reforços e melhorias, para que o sistema continue tendo resiliência, confiabilidade, né, e seja um segmento que continue sendo estável em termos de rentabilidade e retorno. Brevemente sobre transmissão, eu queria colocar esses pontos, porque a gente pode aprofundar um pouco mais com as perguntas de vocês. E entrando aqui no segmento de geração, esse é o que tem gerado mais discussão e mais preocupação no setor. A gente tem uma sobreoferta, né, estrutural de energia. Em março de 2023, até na nota técnica da ANEEL para aprovar aquele Dia do Perdão, ela trouxe alguns dados relevantes. E eu achei interessante lá pensar alguns, até tem alguns artigos escritos. Nós temos 108 gigawatts de projetos com outorga da ANEEL, mas sem entrar em operação. Projetos que estão em atrasos por diversas razões. Esses 108 gigawatts, eles correspondem a 13 anos e meio de expansão do sistema de geração. Você vê que isso é uma sobreoferta. Assim, se entrassem em operação, eles dariam uma sobreoferta de quase 13,5 anos. Óbvio que a maioria deles, a grande parte deles, não entrou, não entrará. E eu não estou comentando aqui os projetos que estão na ANEEL aguardando o pedido de outorga. Lembrando que muitos desses projetos, eles surgiram, eles foram apresentados por conta daquela chamada corrida do ouro, que existiu recentemente, de novo, por conta do benefício que eles têm de pagarem menos encargo de transmissão, né? Então, encargo de transmissão e distribuição, mas geralmente são projetos maiores que conectam na transmissão. Então, é uma quantidade muito grande de projetos, e no momento em que o Brasil vivia um crescimento pequeno da sua economia, ou seja, uma sobreoferta, né? Até isso impacta nos contratos junto às distribuidoras que contrataram essa energia em leilões feitos pelo governo e não tem como vender essa energia, por isso que a gente tem a sobrecontratação. E isso, até pouco tempo atrás, vinha causando, aí, juntamente com o crescimento da GD, isso vinha causando uma perspectiva de preço baixo no mercado. Vocês que analisam o mercado de energia perceberam isso. Um PLD baixo, a gente tinha reservatórios das hidrelétricas cheios também, uma perspectiva de crescimento da economia e do consumo baixo. Isso levava a preços baixos, dificultando novos projetos de geração centralizada, né? Hoje a gente tem que tratar diversamente de geração centralizada, e geração distribuída. Geração centralizada, de novo, é aquela geração para comercializar energia, é o verdadeiro mercado de compra e venda de energia, né? Seja para vender no mercado regulado, nos leilões do governo, que as distribuidoras compram energia, seja para vender no mercado livre, né? Então, esse PLD baixo,
né, juntamente com o crescimento exponencial da geração distribuída, que a geração distribuída ela não concorre com o mercado de energia, né? Ela concorre com o preço da distribuidora, a tarifa da distribuidora, porque quem faz geração distribuída é o consumidor cativo, não é o consumidor que vai para o mercado livre. Mas isso tem causado aí uma preocupação no mercado de geração por conta da inviabilidade de novos projetos, né? Além disso, eu acho que a gente tem que ressaltar uma preocupação na geração em relação ao crescimento exponencial das fontes intermitentes, especificamente eólica e solar. A tendência é que isso continue crescendo, não só via geração distribuída, mas também via geração centralizada. E essa fonte, apesar de ser limpa, renovável e todos nós sermos favoráveis a ela, ela tem uma característica muito relevante, que é a falta de perenidade, né? O fato dela ser intermitente faz com que quanto mais geração eólica e solar a gente tem no sistema interligado, mais difícil fica a operação do sistema pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, né? Pelo ONS. Isso porque apesar da gente ter uma sobreoferta estrutural de energia, nós temos momentos de pico de demanda, né, pico de consumo, em que se você não tem uma geração solar ou uma eólica acontecendo naquele momento, você tem uma variação de tensão muito grande com um risco de desligamento, né, com um risco de apagão. E a gente vivenciou isso em agosto do ano passado, salvo engano, com aquele acidente aconteceu lá na linha de transmissão no Ceará, ligava Quixadá a Fortaleza, e naquele momento em que teve esse problema, desculpe, na linha de transmissão, você tinha uma geração eólica muito relevante, com pouca geração térmica e hidrelétrica no sistema, e não foi possível equalizar a tensão, e nós tivemos aquele grande apagão que afetou diversos estados. A partir daquele momento, houve toda uma rediscussão dentro do ONS, e, e, e a partir de então, o ONS passou a despachar mais energia térmica e manter mais hidrelétrica na base de geração do sistema interligado, né? Obviamente que para manter água nos reservatórios, né? Economizar água nos reservatórios diante de um período úmido, desculpa, de um período seco que nós estamos, de um provável período úmido com menos chuva, né? A gente tem tido mais despacho de térmica na base, o que não vinha acontecendo antes, mas com essa preocupação de ter o que a gente chama de reserva girante, e essa segurança no sistema. E com isso, os preços da energia, o PLD tem subido um pouco, isso também diante da perspectiva de nível de queda dos níveis dos reservatórios. Então, a gente tem tido uma melhora aí no PLD, o que é favorável para novos projetos, mas a gente não consegue saber por quanto tempo isso vai se manter e qual é a sustentação desse preço, né? E aí um outro ponto que chama atenção, que é uma discussão antiga que se tem no setor, é justamente com a fórmula de cálculo do PLD, que é que é em torno dele que se dão todos os negócios de geração, né? E além de sempre ter sido muito volátil, tem gerado uma incerteza muito grande por conta do descolamento entre PLD e a realidade do setor. Então, você teve momentos aí que você tinha que você tinha os reservatórios cheios e mesmo assim você teve PLD com mais elevado, né? E agora, ao contrário, você está com um reservatório que ainda está cheio, mas com a perspectiva de baixo, e isso tem reduzido o PLD, né? Então, essa incerteza em relação ao PLD tem gerado uma preocupação grande. Só um segundo, por favor, só um segundinho. Me desculpa, estava com barulho.
Então, essa volatilidade, essa incerteza em relação ao PLD também é outra preocupação para o sistema, para o segmento de geração, os investimentos em geração, né? E há muito se discute a evoluir em relação a essa fórmula de cálculo do PLD, né? O sistema New Wave, né, que é o sistema que calcula o preço no mercado livre, o preço spot, o PLD, tem tido discussões em relação a abandoná-lo e migrar para uma precificação mais em razão da oferta e demanda. E agora, recentemente, aí se prevê uma alteração para se ter um PLD, um New Wave híbrido a partir de 2025. Nós ainda estamos aprimorando, entendendo um pouquinho melhor como é que isso vai funcionar, porque isso é essencial para justamente definir novos investimentos no setor de geração. Mas eu diria que a geração, em razão de todas essas novas fontes, segmentos, a questão da interferência do próprio ONS, né, com o que despacha, como despacha, é um segmento que tem gerado mais dúvidas aí e preocupação em relação ao seu futuro. E também a concorrência com a geração distribuída, né, que nós estamos aí com cerca de 27 GB de potência instalada, uma perspectiva de crescimento grande e o impacto que essa geração tem na intermitência e na segurança do sistema interligado, né? A preocupação com a segurança, obrigando, então, o ONS a chamar, a despachar mais térmicas e, na medida do possível, hidrelétricas no sistema, causando essa variação de preço que a gente tem visto recentemente. Eu queria também fazer uma colocação aqui, que não foi solicitado, mas acho que é um ponto importante, tratar da abertura de mercado. A gente, eu vou passar rapidamente, mas acho só para citar, nós temos hoje no Brasil 62% dos consumidores, ou das unidades consumidoras, né, são cativas, né, estão no mercado, no ambiente de contratação regular, e 38% no ambiente de contratação livre. Agora, nós tivemos aí em janeiro, né, com uma portaria do Ministério de Minas, a abertura do Mercado Livre para a média tensão e a alta tensão, né, que a gente chama de o pessoal do grupo A, né? E são 212 mil unidades consumidoras atualmente, 38 mil já estavam no ambiente de contratação livre, ou seja, já poderiam ser livres, e 164 mil unidades consumidoras ainda podem migrar. Cerca de 17 mil já comunicaram que migrarão para o ambiente de contratação livre, e só no primeiro trimestre já foram 5.360, equivalente a todo o ano de 2022. Ou seja, a perspectiva é que haja uma migração em massa de consumidores do ambiente regulado, consumidores cativos, para o mercado livre, né? E aí traz-se uma discussão grande, eu vou só lançar aqui, em relação à adimplência do setor. A ANEEL, para fins de acomodar essa migração e permitir futuramente até a abertura da baixa tensão, que é a grande quantidade de consumidores, criou a figura do comercializador varejista, né, que é aquele que se responsabiliza pela adimplência desses consumidores no Mercado Livre, só pode ir para o Mercado Livre via um comercializador varejista, diferentemente dos grandes consumidores que podem sozinho ou assessorados por uma comercializadora atacadista. Mas as regras do comercializador varejista, não obstante existentes, ainda geram dúvidas e estão sendo aprimoradas, especialmente quando se tem um problema com a adimplência da própria comercializadora varejista, como é que fica esse consumidor, ele tem que ser assumido por uma outra comercializadora varejista, ele pode voltar para a distribuidora, mas existe uma preocupação grande, em médio e longo prazo, em relação à adimplência do mercado com essa migração gigantesca que a gente espera que ocorra desses consumidores de média tensão e futuramente de baixa tensão. Então, são esses pontos aqui que eu queria ressaltar para vocês, só como comentários finais. Então, pontuar aqui a preocupação que nós temos em relação à segurança do fornecimento, né, da segurança do SIM, portanto, do expressivo aumento das fontes intermitentes, né, o crescimento real, exponencial, e que continuará acontecendo da geração distribuída, a preocupação que a gente tem de ter investimentos em geração perene, né? E uma proposição até é você ter baterias para regular a tensão nos momentos de pico de consumo,
né, a questão da sobreoferta de energia, né, dos subsídios e da insegurança que essa volatilidade, forma de calcular o PLD traz para o setor, a preocupação de que essa abertura de mercado ela não impacte a sustentabilidade da distribuição e que, de alguma forma, não traga mais custos para o consumidor cativo, né, para o consumidor do mercado livre, e a preocupação em relação à adimplência do mercado livre com essa migração relevante dos consumidores de alta e média tensão, e com isso uma atenção terá que ser dada para a rigidez, a solidez das comercializadoras varejistas. Basicamente, eram esses os pontos que eu tinha para colocar e eu fico aí à disposição para a gente debater, conversar e responder perguntas. Muito obrigado novamente. Obrigada, Alexei. Foi ótima aí a sua apresentação. Acho que a gente vai ter muitas perguntas, né? Mas como eu abordei no início, vamos deixar as questões aí para o final. E se caso vocês já quiserem colocar aqui as questões, está no chat, já adianta aqui para nós. Mas agora eu vou passar a palavra aí para o Rui, porque ele vai abordar a questão mais das empresas propriamente, né, do setor. Isso também vai ajudar a gente a entender um pouco o que o Alexei trouxe para a gente e tudo isso aí, o que está afetando, o que está movimentando as empresas. Então, Rui, deixa a palavra aí com você. Oi, pessoal, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado, Sandra. Obrigado, Fabiana. Acho que algumas coisas até complemento aí, né, com o que o Alexei falou. Vou colocar minha tela aqui para compartilhar. Vocês me falam se está aparecendo. Está aparecendo. Beleza. Então, começando aqui, acho que esse é um slide que eu quis trazer aqui para vocês, porque o setor elétrico, ele historicamente é visto como um setor defensivo, um setor com ótimos pagamentos de dividendos e, em tese, calharia muito bem nesses últimos anos de muita volatilidade de mercado, muitas incertezas que a gente teve. E como a gente pode ver, o setor elétrico não performou bem, né? Se a gente comparar aqui com o Ibovespa. E aqui eu peguei uma janela de 2 anos, mas se você olhar numa janela de 1 ano, você vai ver ainda o setor elétrico desempenhando pior, numa janela de 6 meses também. E aqui a questão hoje é tentar entender um pouco dos fatores que têm levado a esse desempenho ruim, né? E também misturando um pouquinho com algumas questões internas de algumas das empresas, né? Então, vou começar pela Eletrobras, que é recentemente privatizada e que sofre de algumas dessas mazelas que o Alexei falou, né, sobre preços de energia, inclusive. Maior empresa de transmissão do Brasil, de geração também. Acho que todo mundo conhece mais ou menos a Eletrobras. Aqui, eu sei que tem muita gente que já entende muito do setor, só para deixar mais ou menos nivelado quem não tem muito conhecimento. O setor elétrico aqui dividido em três partes, principalmente, né? Geração longe dos centros consumidores, onde a energia ela é gerada propriamente. É um segmento que tem menos previsibilidade, né? Tem um aspecto maior aí de risco-retorno, você está mais exposto à questão de preços de energia, mas também você tem a possibilidade de obter retornos não é tão limitado quanto nos outros segmentos, né? A transmissão é de longe o mais previsível, apesar de algumas questões que a gente vai falar mais no final da apresentação. E distribuição em tese deveria ser muito previsível também, um modelo regulado de concessão, com repasse tarifário nas tarifas, né? De inflação nas tarifas, mas exige aqui uma disciplina muito grande operacional, coisa que a gente tem visto que não são todos os agentes que têm conseguido fazer, né? E até pegando esse gancho, a Eletrobras, numa época de ainda estatal, com questões operacionais, né, problemas,
não conseguiu tocar suas distribuidoras e inclusive, fez parte aqui de um dos pilares do turnaround. Então, aqui, um dos pilares da evolução da Eletrobras, até antes da privatização, isso aqui começou e também depois da privatização, como eu disse, né, as distribuidoras eram muito difíceis, estavam em regiões muito difíceis para ela tocar, e isso aliado a toda o sistema engessado de uma estatal, acabou aqui que só em 2017, eu trouxe aqui um dado, só em 2017 a gente teve um EBITDA negativo das distribuidoras de 2 bilhões, né? Então, fez parte do processo de sanar esses problemas financeiros da Eletrobras, ela vender essas distribuidoras, entre outras questões aqui, redução do quadro de funcionários também, né? Como vocês podem ver, desde 2016 aí caiu quase 10 mil, né, funcionários aí no número de empregados, número de subsidiárias caindo de quase 180 para 70 e ainda tem mais espaço para cair, como a gente vai ver. E um outro pilar relevante da tese de turnaround estava relacionado à descotização das usinas, que era a possibilidade da Eletrobras vender energia a preços de mercado, mas isso acabou não sendo uma novidade muito boa para ela, por conta dessas questões dos preços de energia. A gente já vai falar sobre isso, né? Falando um pouquinho do que ainda pode ser feito, muitas subsidiárias ainda a serem vendidas, ainda tem participações em outras empresas que ela pode vender, mas a grande questão aqui é que a questão de redução de despesas é o que hoje está mais no controle da Eletrobras, né? E hoje acho que o que os investidores têm mais confiança. Tem a questão dos preços de energia que podem se recuperar e ela pode vender, a gente já vai falar sobre isso, mas isso aqui é o que ela consegue fazer com mais controle, né? E aí, adentrando um pouco mais nesse tema, né, eu fiz um exercício recentemente, e aqui eu trouxe para vocês, só que são quadros que mostram bastante como a Eletrobras era e é ainda, né, de certa forma, um bicho bastante inchado, né, em termos de custos e despesas. Do lado esquerdo, esse gráfico aqui, cinza, mostra o número de empregados reduzindo nos últimos anos. Esses quadros do meio mostram a relação de funcionários com a capacidade instalada. Aqui em cima, vocês veem que já reduziu bem, mas ainda está bem acima de outros agentes privados. Sempre gosto de usar a Engie, que para mim é um dos benchmarks aí do setor. E o salário, aqui não é só salário, né? Tem salários e benefícios, mas vocês podem ver aqui a diferença que existe ainda, né, por funcionário. E aqui desse lado direito, a gente tem primeiro, esse gráfico aqui em cima já mostra um pouco dessa evolução, mostrando que nos últimos anos, aí, após a privatização, ela tem conseguido, por exemplo, fazer contratações de nível operacional quase um terço, né, do salário que era pago anteriormente, e no nível superior, quase metade, né, mostrando que existe realmente espaço aqui para corte de despesas, né? E aqui um pequeno exercício, né? Você pegando esse dado aqui em cima do funcionários por megawatt, deixando não perto, né, ainda com uma sobra para esses players privados, você chega, né, numa relação aqui e diminuindo um pouco o salário também, ainda acima dos players privados, você chega numa relação aqui de 4 bilhões e meio de gastos com salários caindo para cerca de 2 bilhões de reais, né? Só aqui você tem uma gordura de 2 bilhões. E esse é um exercício que a gente fez aqui, né, para ver se essa tese, essa expectativa da companhia fazia sentido e realmente casa com o que eles fizeram aqui num exercício, num Eletrobras Day, mostrando expectativa de corte de SG&A, né? Vocês podem ver aqui que só em pessoal de gastos gerenciáveis tem uma redução aqui de 2 bilhões, né? Fora os outros com materiais, terceiros e assim por diante. Então, mostra que realmente existe espaço para corte aqui. Outros avanços que podem ser feitos, redução de compulsórios, melhorias fiscais, por exemplo, com subsidiárias lucrativas entrando para compensar prejuízo da holding, assim por diante, muita coisa ainda para ser feito. E aqui acho que um tema que é mais, uma questão mais de mercadológica mesmo, que entra aqui no tema
bem atual do setor, né? A Eletrobras tinha uma quantidade, né, uma capacidade instalada gigantesca, atuando sob o regime de cotas, no qual ela vendia energia por basicamente a preços de custo, né? Voltando lá atrás, em torno de R$ 80 por megawatt-hora. E quando começou a discussão da privatização, né, foi estabelecido que um dos pilares para a privatização seria justamente a companhia pagar a outorga para o governo para reaver essa possibilidade de vender energia a preço de mercado, o que, quando começou a discussão, seria uma novidade muito boa, porque a gente vivia preços de mercado elevados ainda, não tinha essa sobreoferta de energia tão grande, mas quando a privatização foi concluída, a gente estava num momento de mercado completamente diferente. E aí, né, eu trouxe aqui esse quadrinho da direita. A Eletrobras ela costumava apresentar isso aqui, todos os resultados, e aí nos últimos ela tem sido um pouco mais misteriosa com os preços por causa de que ela mexe com o mercado, né? Ela é muito grande, então é uma questão estratégica que na verdade é até boa, né? Mostra que o pessoal está mais focado em retorno ali, né? E aqui vocês podem ver, por exemplo, né, que à medida que ela vai descotizando e vendendo essa energia ao preço de mercado, né, vocês conseguem ver que o preço de mercado está bem abaixo até do que o preço das cotas. Então, acabou que muita gente no processo de privatização começou a se perguntar se realmente valeria a pena essa descotização, se não valeria a pena ela continuar vendendo no regime de cotas, né? Para o curto prazo, eu entendo que sim, mas a gente tem que entender que a concessão é uma concessão de 30 anos, né? Então, a gente vive um momento, ou vivia bem no ano passado, e aqui peguei preços de energia, vocês que acompanham o setor sabem bem, né? A gente veio de um período de seca para um período de muita chuva, em pouquíssimo tempo o preço de energia desabou, né? E a Eletrobras, com a entrada em operação dessas usinas, né, entrada em operação não, né, com a descotização, ela passa a ter uma quantidade de energia muito relevante para ser vendida. Então, o problema é a que preço isso aqui vai ser vendido. E no ano passado era um cenário muito difícil para se vender preços de energia né, um valor interessante para a companhia. Então, o mercado bateu muito na ação, a Eletrobras foi bastante penalizada, e aí entram outras questões do governo, que a gente também vai conversar sobre isso, mas a questão aqui é entender, né, primeiro, tem muita energia descontratada, sim, mas são concessões de décadas, né? Então, a não ser que você realmente espere que esse vai ser um cenário de preços extremamente baixos, né, por tanto tempo, que não vamos ter uma conversa sobre isso, né, um ajuste para tentar equilibrar essa oferta e demanda, a gente pode esperar uma melhora dos níveis, fora questões hidrológicas que a gente já vai falar. Então, acho que a questão aqui é tentar entender se isso é realmente estrutural ou, ou se é uma conjuntura de curto prazo que logo será resolvida. E aqui, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, aqui a sensibilidade, né? Cada 10 megawatt-hora aqui de preço implícito de venda, a gente teria aqui uma valorização de aproximadamente uns 5%, tá? Aqui, nas contas. Então, aqui, a questão aqui de bilhões de dólares essa é uma conjuntura, né, algo que vai passar no curto prazo, ou isso aqui é estrutural, né? Eu entendo que temos as duas coisas jogando nesse momento, né? Primeiro, o crescimento de GD, que o Alexei falou, expansão de renováveis, que também já foi falado, né? E, ao mesmo tempo, uma conjuntura hidrológica que fez os reservatórios voltarem para os níveis, saíram dos níveis mais baixos dos últimos sei lá quantos anos, para os níveis mais altos em muitas décadas. Então, na minha visão, é claro, não sou especialista, né, em meteorologia, mas desde criança eu me lembro de ter visto 3 crises hídricas, né? E eu não sou assim tão velho, né? Então isso mostra que é uma questão realmente assim, você
cravar que a gente nunca mais vai ver momentos de seca ou que esse cenário de sobreoferta, principalmente ali de reservatórios muito elevados, me parece um cenário até pessimista demais pensando em preços de energia, né? E isso tudo combinado com o crescimento de PIB baixo, então todo esse cenário causou aí uma questão de sobreoferta, mas que, como a gente tem visto, inclusive recentemente, mudança de bandeira tarifária para amarela, né? A gente começa a ver uma certa normalização. Claro, talvez não nos níveis que a gente via ali na década passada, mas também não tão no chão quanto a gente viu aí nos últimos 2 anos, que realmente é um cenário que, se perdurasse por vários e vários e vários anos, seria muito ruim aí para as empresas do setor, né? Mas, né, dito isso, mesmo que os preços se recuperem, mesmo que a gente realmente venha a ver aí patamares de preços entre 150 200 reais, ainda é importante você discutir essas questões estruturais, né? Porque não dá para você ficar admitindo incentivos desmedidos, né? Que inclusive já foi falado aqui hoje, em benefício de alguns consumidores que acabam impactando consumidores ali, principalmente os consumidores cativos, e sempre lembrando, né, o Brasil é um país que tem a capacidade de gerar energia, um dos países que tem o privilégio de gerar energia com preços baixos, e a gente paga algumas das tarifas mais altas do mundo inteiro, né? Então, existe um desequilíbrio aqui que precisa ser resolvido, e aqui nem é para o setor elétrico, né? Para o setor industrial, para o setor produtivo, é uma questão de custo Brasil também, né? E também a questão de você dar importância para as baterias do sistema, né? Não vou entrar muito no regulatório, mas a questão das hidrelétricas também, né? De serem, de alguma forma, remuneradas por oferecerem a segurança que elas oferecem para o sistema, né? Então, tem muitas coisas ainda em discussão, que deveriam ajudar nessa questão do desequilíbrio, né? Passando um pouco para a transmissão, então, com essa sobreoferta, por enquanto, né, de geração, a transmissão ganha importância aqui nos resultados da Eletrobras, por enquanto, né? E os leilões, eles, nos últimos anos, têm sofrido aí uma competição muito grande, isso também já foi falado pelo Alexei, e até vou comentar um pouco mais no final da apresentação, mas com essa pressão muito grande nos leilões, acaba que as melhorias, né, reforços e melhorias acabam ganhando importância para as companhias que conseguem fazer isso. A Eletrobras, ela tem muitas linhas, e algumas renovadas no âmbito da MP 579, que estão bastante depreciadas e ainda tem vários anos até o vencimento, que ela pode e já conseguiu aí algumas aprovações para fazer melhorias e, com isso, ter melhora de RAP. E aqui só um exercício rápido, né? A Transmissão Paulista tem feito isso, né? E tem feito isso com sucesso interessante, inclusive a relação de RAP por CAPEX é em torno de 14%, coisa que a gente tem visto aí em leilões de entre 8%, 9%, ou seja, com um nível de retorno bem mais interessante, né? Inclusive aqui tem algumas isso aqui é da própria Eletrobras, né? E vocês podem ver aqui do lado a evolução de RAP aí com bastante importância dos reforços e melhorias, né? Do lado direito aqui é um plano que a companhia colocou de CAPEX, apenas mostrando aqui que já tinham sido autorizados esses reforços e melhorias. E também aqui espaço para dividendos, né? Eletrobras, companhia que a gente espera que tenha realmente melhora de resultados, melhora de geração de caixa, com a dívida ainda bastante controlada e bastante espaçada, principalmente depois aí da última captação que ela fez, nessa primeira metade do ano. Então, com espaço ainda para dividendos, a gente gosta da companhia também por isso, né? E aqui um ruído que se junta àquelas questões do preço de energia, que é esse embate com a União sobre a questão dos votos, né? E aqui nem estou sendo partidário da companhia, né? É uma questão de, acho que mudar a regra do jogo
é muito ruim na visão de qualquer investidor, e acho que principalmente o investidor de fora que não conhece tão bem o Brasil, né? É, e aqui você teve uma privatização que foi discutida por anos, teve pontos ruins, teve pontos bons, mas pontos que foram discutidos, aprovados na Câmara pelo TCU, né? E depois que tudo isso foi feito, aprovado, concretizado, o governo volta num tema em que já estava definido, né? Voltando a questionar esse poder de voto, né? E aqui é uma pergunta que eu sempre faço, né, quando me perguntam isso, né, que é se essa não tivesse sido a regra lá no começo, né, o governo não teria recebido a outorga, porque nenhum investidor ia aceitar entrar numa empresa que não estaria de fato privatizada, né? Então, meio que você querer o melhor de todos os mundos, né? E por isso que eu falo que isso é muito ruim, essa mudança de regra. De novo, né, isso não ajuda na confiança, não ajuda nem com o setor e nem com a visão do país, na verdade, né? É dólar que estressa, curva de juros, prêmio de risco, e isso acaba afetando não só o setor de energia. Então, essa visão da Eletrobras, passando para o Equatorial agora, empresa majoritariamente do setor de distribuição, né? Eu quis trazer uma de cada uma aqui para ficar diversificado. Para quem não conhece muito bem, apesar de hoje ter muitos braços e muitas subsidiárias, a Equatorial começou lá atrás, principalmente com duas distribuidoras, né, a Semar e a Celpa, e durante muito tempo esse foi o trabalho dela, de fazer um turnaround nessas distribuidoras. Depois, a gente, como vocês podem ver no gráfico, aí um crescimento bastante relevante de EBITDA, ela entrando, não só sendo bem sucedida nessas distribuidoras especificamente, mas também participando e entrando em novas distribuidoras, novos setores, inclusive, né, saneamento, não só com a Sabesp agora, mas antes. Com a CSA, então a gente, e também no segmento de transmissão, já falo um pouquinho mais especificamente sobre eles, mas aqui só para entender, né, esse histórico de geração de valor no longo prazo é algo que é bastante relevante e mostra uma capacidade de geração de valor para o acionista que não pode ser desprezada, né? Então, distribuição, onde tudo começou. Hoje, 80% do EBITDA aproximadamente antes da Sabesp, né? Isso vai reduzir com a entrada da Sabesp, mas distribuição ainda segue mais relevante dentro do portfólio, né? E aqui, né, é uma questão interessante que a gente sai de uma companhia que precisou vender as distribuidoras porque não dava conta, não tinha agilidade, não tinha expertise ou para tocar, né, regiões de operação difícil, e a gente entra numa distribuidora que, na verdade, adora justamente esse tipo de ativo, porque é onde ela consegue realmente extrair o valor dos seus investimentos. Então, o foco, né, se vocês olharem para a Eletrobras, o foco dela é em regiões de difícil operação, seja por conta de clima, seja por conta de vegetação, densidade populacional, furtos de energia, tudo que é difícil de se operar é de onde ela consegue implementar as reestruturações, né, nas suas concessionárias, né? Normalmente são concessionárias que têm resultados deficitários, muitas delas com prejuízo, né? E que ela consegue, por isso, também comprar aí por preços atrativos, né? Mas, de novo, não são ativos que precisam de uma qualidade de execução muito acima da média, né? E aqui o modelo de negócio das distribuidoras, né? E como que a Equatorial consegue fazer isso, né? Na distribuição, você parte de uma base de ativos regulatórios, pela qual o regulador define uma receita que você pode ter, levando em conta já os gastos para chegar no EBITDA regulatório. Então, é uma conta de chegada, né? Você tem uma base de ativos, considerando os gastos que você teria ali, você estabelece uma receita para chegar no EBITDA regulatório. Como é que você supera isso, que é o grande objetivo e é o que as boas distribuidoras conseguem fazer? Você vai implementar melhorias, você vai combater furtos de energia, reduzir perdas, melhorar a eficiência, ajustar quadro de funcionários e assim por diante, né? De novo,
nem sempre é fácil, e também estar exposto a mercados que têm bom crescimento também acaba ajudando, né? Além disso, como gerar valor, além disso, ter boas revisões, né, e ter bons índices de qualidade exigidos pelo regulador. Então, o índice de qualidade de DEC, FEC, né, que é a duração das interrupções, frequência das interrupções, fazer investimentos assertivos na base de ativos, né? Então, não é apenas investir, né? Você precisa investir em ativos que realmente sejam relevantes para o negócio, que se traduzam em base de ativos, porque senão você acaba perdendo esse investimento e eles não são repassados na sua tarifa dali no próximo processo de revisão, tá? Aqui um modelo passado, né, que ela fez no Pará, só né, explicando aqui um pouquinho disso que eu acabei de falar em números na concessionária do Pará. Ela conseguiu fazer um aumento relevante de RAB, né, que é a base de ativos regulatórios, isso mostrando que ela é muito eficiente nesses investimentos, mesmo que esses investimentos se traduzem em base de ativos e que isso depois se traduz em maiores tarifas também. Consumidores crescendo, perdas caindo, né? Ou seja, bom controle aqui de perdas, principalmente furtos de energia, bom controle aí de qualidade, né? Redução das quedas e das interrupções, e tudo isso proporcionando um salto relevante de EBITDA e de retornos bem acima dos níveis regulatórios, né? Então, essa receitinha da Equatorial, que né, a gente consegue ver aqui nesses gráficos de receita e EBITDA, o lucro não tem subido tanto aqui nos últimos anos, mas tem muito a ver também com a questão da alavancagem, né? Ela está pagando muitos juros por conta dessas últimas aquisições que ela fez, mas acho que o EBITDA traz uma boa ideia aqui de que ela né, tem conseguido ser bem sucedida. Na verdade, parece uma receitinha fácil, mas poucos agentes têm conseguido fazer, né? Equatorial é um dos poucos que a gente tem no setor que consegue fazer isso com tanta eficiência, né? E não é só uma questão de qualidade operacional, é uma questão também de alocação de capital, né? Não basta você ter um retorno bom se você usa esse novo dinheiro que você obteve da sua operação em investimentos ruins, né? Então, a Equatorial ela não só tem conseguido gerar bons retornos, mas ela também tem conseguido investir em outros ativos nos quais ela consegue gerar retornos ainda maiores, né? Então, você tem essa exponencialidade aí de retorno sobre retorno, né? Então, de 2004 até 2015, apenas em distribuição, duas distribuidoras, e aqui entra uma outra questão dessa qualidade de alocação de capital. Em 2016, ela entra num segmento que era praticamente novo aí para ela, que é o segmento de transmissão, porque a gente vinha num momento em que os retornos para a transmissão estavam nos melhores níveis, né, da década. Então, ela conseguiu aproveitar isso muito bem, né? Mesmo não sendo a especialidade dela e tem tido bons retornos, apesar de que alguns ativos ela está colocando aí à venda para reciclar também os investimentos e partes também aí desse investimento na Sabesp. 2018 teve as distribuidoras da Eletrobras, que a gente até comentou, né? Algumas delas aí ficaram com a Equatorial. Depois, novas distribuidoras, né, em Goiás, também no Sul, e também entrou no segmento de saneamento. E depois, em 2024, a Sabesp, agora, né, mais recentemente, e aqui uma questão importante, a Sabesp entra com, basicamente, um modelo regulatório muito parecido com o que ela já vive nas distribuidoras dela de energia, com que é o do modelo, né, de distribuição de energia. Então, é um modelo que ela conhece muito bem e que, por isso, também aumenta aí as chances de ela conseguir extrair bons retornos e aqui para o futuro, além desses resultados orgânicos das distribuidoras que ela tem, da Sabesp, que ainda tem muito mato para cortar, ainda tem algumas distribuidoras no país que a gente
tem sinais de que os controladores ou pretendem vender ou já colocaram à venda, né? O Coelce é um exemplo. A própria Light também tem muita discussão sobre isso, né? Então, podemos ver aí novas aquisições em algum momento. Falando só um pouquinho da Sabesp, né? Desse modelo regulatório, que é muito parecido com essas distribuidoras que a gente tem de energia elétrica, e isso é um fator positivo para a Equatorial, que é um modelo que ela já conhece, né? E aqui só alguns números do mato a ser cortado ainda na Sabesp, né? Tem bastante mato para cortar e é isso a Equatorial sabe fazer como poucas no país, né? Sem perder qualidade, né? Que é uma coisa importante. E aqui, de novo, voltando às questões de influência, né, regulatória e de governo e assim por diante, a gente volta num tema que o Alexei acabou falando, né, da questão da renovação, que isso foi concluído sem maiores problemas, mas o fim da viagem parece muito mais tranquilo do que você olhar o meio da viagem. O meio da viagem foi, em algum momento, com algumas preocupações relevantes. Inclusive, a gente viu o sell-side de fora até dizendo que esse tic-tac boom foi o título de um relatório do UBS em abril, falando sobre o processo de renovação das distribuidoras, né? Claro, um pouco exagerado, eu concordo, né? Mas a gente tem que entender também que o gringo sempre também é muito sensível porque ele é aquela história do cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Os caras já sofreram lá atrás com o MP579, com a regra do jogo mudando o tempo todo. Então, aqui tinha-se o medo de que isso ia acontecer e foi um dos fatores que contribuiu para aquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, que é o fato do setor elétrico estar meio que patinando aí nesses últimos anos. Isso aqui também contribuiu, tá? E contribuiu para a própria Equatorial também ter patinado aí um pouco nos últimos anos. Então, de novo, né, essa questão aqui foi resolvida sem maiores problemas, mas fica essa nuvem, né, de, putz, quando que a gente vai ter o próximo problema que vai ser discutido, que, né, talvez tenhamos decisões populistas. Então, fica essa nuvem, né, na cabeça dos investidores e realmente não ajuda, né? Passando agora para a Taesa, que é a nossa última para encerrar. Taesa, né, empresa de transmissão, acho que todo mundo aqui conhece, né, uma das mais famosas e mais preferidas aí dos investidores, né, queridinha de dividendos, né? E acho que esse aqui é um dos temas que traz aqui mais para discussão, na verdade, né? Falando um pouquinho do histórico da transmissão, a gente passou, né? A transmissão passou por um começo da década passada ali de investidores fugindo do setor por causa dessas incertezas regulatórias, né? Vários leilões vazios que a gente costuma falar, né? Quando não tem nenhum bid. De repente, você teve uma mudança regulatória para atrair investidores, né? Afinal de contas, você precisava, o governo precisava disso, porque precisava expandir a malha de transmissão para escoar a energia que a gente precisava, né? De usinas que estavam entrando em operação. Mas na época você não tinha muito interesse por causa das incertezas, então foi reformulado, aumento dos retornos regulatórios e de repente você teve um boom você teve um período antes até de ótimos lotes sendo arrematados com retornos muito interessantes, né? Mas isso durou pouco tempo, né? Eu coloquei até aquela frase do Bezos, né? A sua margem é a minha oportunidade. Quando os outros agentes começaram a ver que dava para conseguir lotes com retornos muito elevados, e aqui incluindo a própria Equatorial, que eu falei que nem era especialista no setor e acabou entrando porque o retorno estava realmente muito bom, de repente você teve uma enxurrada de players e esses retornos diminuíram drasticamente. Então, essa linha azul aqui é o sweet spot, né, onde a gente teve aqui lotes bons com retornos elevados, e de repente você teve uma enxurrada de players e deságios gigantescos, e até, como o Alexei falou, nos últimos leilões, até muita gente incapacitada entrando nessa festa, entre aspas, né? Então, não tem sido anos de
bons leilões para os agentes, as companhias do setor. E aqui entra uma provocação até, né? Talvez, na visão do governo, né, quando você tem maiores disputas, em tese você deveria ter aqui RAPs mais baixas e um custo menor para o governo, né, para essas linhas de transmissão. No final, custo para nós, né? Mas no fim das contas, né, quando você pega em alguns leilões nesses últimos anos, a gente viu vários atrasos, inclusive alguns players que totalmente incapacitados e que no fim do dia, por causa desses caras, você tem um aumento ou alguns gargalos que provocam até aumento no custo no custo final, né? Então, essas disputas muito acirradas, muita gente, né, às vezes sem competência, também não é bom, né, para o país e algo que também merece algum tipo de discussão. Então, aqui a cronologia, né, como eu falei, no início ali dos anos 2010, muita incerteza, depois muita gente entrando, de repente está muito bom e uma enxurrada de players. E aqui a grande questão é que esses últimos leilões com retornos muito pressionados, né, num setor que sempre foi caracterizado por dividendos muito elevados. Então, a gente vem de anos muito bons de dividendos, de vários players aqui, né, aumentando a capacidade de dividendos e com crescimento, só que e o futuro, né? Como é que a gente olha para esses leilões agora e pensa nos dividendos no futuro, né? Será que vai continuar sendo dividendos tão relevantes assim, né? Equatorial, nesse processo aqui de leilões pressionados, Equatorial aproveitando para vender ativos e reciclar, a Alupar buscando leilões lá fora, né, para fugir da competição interna, Taesa vencendo lotes com deságios grandes, né, não só ela, né, dei aqui exemplo de listadas, mas tem as gringas também. Então, um ambiente de retornos bastante pressionados. E aqui para as empresas, né, empresas que são caracterizadas por dividendos, tem a missão de continuar pagando bons dividendos, porque boa parte do valor dessas empresas na bolsa, dos múltiplos que elas negociam, são baseadas nos dividendos que elas pagam, né? Então, elas têm a missão de manter dividendos e manter esse valuation relativamente elevado, né? Mas elas também não podem abrir mão de receitas futuras de reciclar esse portfólio, porque em alguns casos as concessões estão vencendo e elas precisam entrar em novos projetos que vão aumentar, né, a receita delas aí no longo prazo, mas neste mesmo tempo em leilões que estão oferecendo retornos muito pressionados. Então, existe um desafio aqui para essas companhias, principalmente as que são aqui mais ou totalmente dedicadas à transmissão, né? É, e até no caso da Taesa, existe uma questão que a gente está aqui chegando no fim da década, e quando a gente fala em termos de fluxo de caixa, né, o fluxo de caixa descontado, 2030 vem sendo duas concessões muito relevantes dela, a Nova Trans e a TSN, que são responsáveis por um quarto da receita, né? Então, são algumas coisas aqui que entram na discussão dessas transmissoras. Aqui o histórico de dividendos da companhia cresceu bastante ali na virada aqui da década. E a nossa grande questão é assim, será que esses dividendos fantásticos vão continuar, né? E se eles não continuarem, o que acontece com o múltiplo da ação, né? São alguns questionamentos que a gente tem, e nesse momento a ação não negocia mais com múltiplos que a gente pode considerar uma barganha. E aqui só é uma questão de entender, né? Muitas vezes eu pego investidores, e isso aqui, muito pessoa física, né? Fala assim, mas Taesa distribui muitos dividendos, né? O que acontece? Essa discussão que a gente teve aqui um dos fatores e explica por que existe hoje até um consenso de que o preço da ação está relativamente caro, aí, com a capacidade, talvez, de queda de distribuição de dividendos para frente. Isso aqui, para quem não conhece, é uma tabela de consenso da Bloomberg, que mostra que hoje não existe nenhuma compra para a companhia, né? Só existe venda ou então manutenção, tá? Então, com isso, eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado para todos vocês.
Obrigada, Rui, aí pela sua apresentação, foi excelente. Nós temos algumas questões aqui no chat, né? Eu vou pegar a primeira dela. Eu não sei se as pessoas que deixaram aqui as perguntas no chat queiram, né, fazer pessoalmente, só já ativar o microfone. Caso não, eu falo aqui, né? Eu dou uma lida aqui para os nossos palestrantes, tá? Mas eu vou pegar uma primeira delas aqui, que é do Michel Bezerra, que ele até faz três questões aqui, na verdade. Uma delas, ele acaba pontuando sobre a abertura do Mercado Livre, né? Então, ele coloca para vocês darem mais detalhes aí sobre as discussões em relação à abertura do Mercado Livre para os clientes de baixa tensão. Então, essa é uma da primeira pergunta. Não sei se você já quer pegar essa, Alexei, e depois a gente entra nas outras duas aqui. Claro, vamos lá. Veja, a gente tem uma dúvida em relação ao interesse do atual governo na abertura de mercado. Quando o presidente Lula assumiu, existia uma discussão, será que o mercado vai abrir, não vai abrir? Né? Já tinha tido a portaria 50 lá que abriu para média e alta tensão. Existia até uma dúvida, uma preocupação se eles não revogariam, voltariam atrás. Mas aí o ministro Silveira vem dando declarações favoráveis à abertura de mercado, que vai manter a abertura de mercado. E assim, a previsão que a gente tinha era que em relação à baixa tensão, aconteceria aí em 2025, 2026. As distribuidoras de energia entendem que está muito cedo, que ainda precisa ter um regramento mais parrudo para evitar riscos aí à sustentabilidade da transmissão. O pessoal de comercialização, em geral, acha que está pronto para abrir 25, 25. Já abriria em 25, né? Então, assim, a perspectiva é que a baixa tensão, a depender da vontade do governo, passe a abrir a partir de, eu não diria 2025, eu acho que muito em cima, até por conta do que a gente tem acompanhado, mas talvez 2026, 2027 é uma previsão que a gente faz para a baixa tensão. Né? Aqui na pergunta, eles colocam os pontos positivos e negativos. O governo não tem sinalizado assim, em relação a pontos negativos e positivos. Né? O que o mercado tem sinalizado, que é o principal aspecto, é a questão de redução de preço. Né? Hoje em dia, um consumidor de média e alta tensão que migra para o Mercado Livre, em situações ótimas, ele consegue reduzir até 20%, 25% do custo de energia. Tem uns casos que é 15%, 18%. Mas existe uma perspectiva de redução por conta do que a gente vem falando, né? Que o Rui bem colocou aí. A nossa geração de energia é uma das mais baratas do mundo, mas ela chega para o consumidor cativo como uma das mais caras por conta desse monte de encargos e subsídios que só tendem a aumentar. É por isso que a gente acha que o Mercado Livre ele sempre vai ser mais vantajoso por conta de você escapar de uma tarifa no mercado regulado que só tende a aumentar ano a ano. E a vantagem do Mercado Livre também é você poder fechar um preço por um período maior. Né? Então, você não está sujeito aos reajustes anuais. Quer dizer, você está sujeito, mas você conhece o reajuste que é a inflação, né? Está no contrato. Diferente de uma tarifa que vem mudando a cada ano, subsídios, encargos, aí tem bandeira tarifária, depois você tem a revisão do contrato a cada 4 ou 5 anos, dependendo da concessionária de distribuição. E, obviamente, que tem riscos também. Né? A preocupação de você escolher uma boa empresa de quem você vai comprar essa energia, porque diferentemente de uma distribuidora em que você praticamente não tem o risco, né, no Mercado Livre, você tem o risco de uma inadimplência em relação à entrega da energia. Você está exposto, você pode, aí no caso, ou no caso do mercado de baixa tensão, como eu comentei, você vai ter que ir para lá via um comercializador varejista. Né? O custo desse negócio como um todo, quanto vai custar para você comprar energia e pagar o FII aí, né? A taxa que vai ser cobrada, a taxa não, mas a intermediação ou o serviço que vai ser prestado pelo comercializador varejista, ele não está muito claro. Né? Então, o consumidor de baixa tensão, ele vai ter que somar o custo da energia que ele vai comprar mais o custo do comercializador varejista. E escolher bem o comercializador varejista, porque se o comercializador quebrar ou tiver algum problema de inadimplência, isso vai afetar a vida dele, né? Porque no Mercado Livre ele é responsável, ele tá ali, diferente
O cativo, ali, ele assume todos os riscos de mercado, seja de não ter energia, seja de ter algum tipo de inadimplência, né? Ele fica exposto às penalidades do mercado livre. Então, acho que esses são os riscos. Agora, obviamente, escolhendo bem um representante, um comerciante varejista, uma empresa com certeza, que tenha um grupo por trás forte, o risco é bem reduzido para esse consumidor de baixa tensão. É assim como acontece hoje com a média e com a alta tensão que vai para o mercado livre também. É com a perspectiva de tentar adquirir uma energia mais barata. Tá, nós temos uma outra pergunta aqui do José Alves Bento. Ele comenta que qual o montante em dólares desse investimento e que se encontra hoje sobre oferta de energia. E tem uma outra pergunta, eu não sei se ele quer explicar, não sei se você quer abrir o microfone, ô José, e fazer a pergunta aqui para a gente, por favor. Ah, vocês estão ouvindo? Sim, estamos, pode ir. Não, a minha questão é em relação à sobreoferta. Ela é muito grande, como foi exposto. Quanto isso significou em termos monetários? E como, de certa forma, esse investimento vai ser amortizado? Essa é a minha questão. Veja, eu não tenho número. A sobreoferta, na verdade, é aquilo que a distribuidora pagou nos leilões do governo para comprar essa energia para vender para os seus consumidores. Ou seja, ela pagou no leilão do mercado regulado, as distribuidoras em geral, isso entrou no custo da tarifa e foi repassado, pass-through para os consumidores. Só que aí, por conta de uma redução de mercado, e também por conta da migração de consumidores, seja para a GD, seja para o mercado livre, ela não vendeu essa energia. Então, ela ficou com essa sobreoferta, né? É um valor que já foi pago para ela, já foi pago por ela, para quem vendeu energia, e que está sendo pago pelos consumidores nas suas tarifas. Não, mas eu não tenho o valor da sobreoferta. Eu posso até levantar isso, mas eu não tenho, porque ela vem acumulando ao longo dos anos, né? Ok, a minha questão era ter uma ideia de valor, que na realidade é um investimento que foi feito pelas distribuidoras ou não. É, E como esse ela, valor seria impactado, que alguém vai ter que pagar, provavelmente o consumidor, mas como isso seria feito, qual o valor, o montante total disso? Mas É, ok, isso já vem sendo pago, né? Isso é pago mensalmente nas tarifas pelos consumidores cativos, né? Isso já vem sendo pago ao longo dos anos. Agora, o quanto de sobreoferta que tem em termos de reais, eu lembro que tinha uma quantidade de energia. Agora, de valor é difícil, porque aí você precisa pegar quanto foi pago lá no leilão, cada aquisição, e, e ver quanto que foi gasto pelas distribuidoras com essa compra, né? Com a compra de energia. Mas o pagamento já vem sendo feito pelos consumidores nas tarifas mensais. ok, É uma obrigado. energia que está sendo paga, mas não está sendo utilizada, né? É uma sobreoferta que as distribuidoras têm e que a discussão era até como é que ela poderia repassar essa sobreoferta, revender, o que não é permitido, mas tentar encontrar soluções para essa sobreoferta das distribuidoras, né? Porque não tem mercado para isso. Ok, obrigado. Perfeito. A gente tem outra pergunta aqui do Luiz Fernando Belo. Ele gostaria de que vocês fizessem um comentário aqui sobre a legislação e também o aumento do consumo gerado por IA. Basicamente, é que pelas inteligências artificiais, né, que tem um alto consumo aí não sei se você quer abordar, ou Luiz, falar, abrir o Sim, microfone. sim, sim. Eu queria falar, tá? Esse setor no Brasil talvez seja a coisa mais mal regulada e mais mal legislada da face da Terra, tá? Existe uma legislação muito mais complexa do que o necessário, uma legislação que leva a gente a pagar muito mais caro e produzir a energia mais barata do mundo. Mais errado do que isso, acho que é impossível, é impraticável. Isso, inclusive, na minha opinião, inviabiliza o desenvolvimento do Brasil num prazo maior. Isso por quê?
grande chance que a gente tem de desenvolvimento desse país no futuro de 20, 30 anos é atrair os grandes data centers mundiais para trabalharem no Brasil com energia farta, limpa e barata. Do jeito que as coisas estão evoluindo, nós não vamos ter energia farta, limpa e barata nunca. Ou seja, é necessária uma reforma institucional completa disso, feita com racionalidade, e que os setores envolvidos abandonem os seus interesses de umbigo e comecem a pensar como um todo, porque no todo todos vão ganhar muito mais, mas muito, tanto as transmissoras de energia, quanto as geradoras e quanto as distribuidoras. Agora é preciso agregar racionalidade nessa disputa totalmente estúpida que ocorre entre os setores. É preciso acabar com subsídios totalmente injustificados para essas energias renováveis que já estão firmes e fortes, correndo por aí com tudo, não precisa mais de incentivo nenhum. É preciso também, e é urgente, acabar com dois preconceitos que eu chamaria de preconceitos verdes do Brasil. Tá? Primeiro, não dá para entrar no futuro uma alta demanda por energia com essa política que eu julgo altamente estúpida de você fazer hidrelétricas sem reservatório. Ou seja, você pega, você destrói a maior bateria que existe no planeta, que é o reservatório de uma hidrelétrica, por, na verdade, interesse de 4, 5, ou 6, ou 10, ou 1.000 pessoas. Isso em detrimento de 200 milhões de brasileiros. Isso precisa ser repensado com urgência. E o outro preconceito, que já é mundial e não é só brasileiro, é com relação à energia nuclear. Hoje você já tem formas bastante seguras de geração de energia nuclear. A energia nuclear é muito mais eficiente e limpa do que as térmicas que a gente usa hoje em dia. E nos velhos tempos da Eletrobras estatal se praticava, e havia uma equipe pensante lá dentro que fazia planejamento milenar. Eu não estou vendo mais nada disso no setor. Até mesmo conversando com o Mário Veiga, com o Luiz, essas coisas todas, você sente que as pessoas estão perdidas no ar. Você precisa de uma orientação para esse setor de muito, muito longo prazo, não se faz mais. E uma curiosidade, conversando com o Mário, eu estava estranhando essa metodologia, esse algoritmo que foi inventado pelo próprio Mário Veiga para calcular preço. O Mário disse que ele tem um algoritmo novo, ele vende no exterior e dá de presente para o Brasil. E o Brasil não adota. É isso aí. E também um comentário, essa privatização da Eletrobras é uma das coisas mais estranhas do mundo. Você privatiza a empresa, mas não abandona a propriedade. Isso também é uma coisa bem brasileira. É esse o meu comentário. Eu queria o comentário deles, por favor. Muito obrigado. Bom, posso falar aqui rapidamente, depois o Rui me complementa aí. Em relação à legislação para IA, se eu entendi bem, veja, ele é um consumidor, ele entra com as regras de consumo atuais, né? Então, acho que assim, não tem dificuldade em relação à legislação, né? A classificação dele, dependendo da carga, ele vai entrar como consumidor cativo, como consumidor livre, ou com alta tensão. Aí é uma questão de ver qual que seria a carga, geralmente ela é elevada, né? Tanto a questão de IA como de mineração de moedas criptos, né? Elas consomem muita energia, são grandes consumidores de energia. O grande problema é o custo dessa energia, né? O preço dela. Eu acho que é isso que tem inviabilizado. E eu concordo com você. Tem diversas questões aí que nós precisamos trabalhar. A relação dos subsídios, que não faz mais nenhum sentido, que a gente tem brigado bastante. E assim, o governo contraditoriamente entende, fala ok, mas depois deixa passar projetos que incluem mais subsídios, né? Então, ou como fez aí algumas outras situações em que inclui encargos adicionais a ser pago por encargos com contratos, por exemplo, da Amazonas Energia. Ou seja, você tem algumas questões que mostram que a tendência é o aumento do custo. Por isso que o mercado de GD, para o pequeno consumidor, e por isso que o mercado livre para o grande consumidor, ele passa a ser vantajoso. Agora, de novo, nós temos outras preocupações aí, que é em relação a essa volatilidade de preço, né, que causa uma preocupação, que causa uma insegurança. Tem visto também aí o pessoal, né, das comercializadoras fazerem contratos mais curtos, né?
Talvez com o IA você ter uma contratação de mais longo prazo seja mais vantajoso, você ter mais previsibilidade. E o que tem acontecido também, a gente tem visto, é o pessoal indo para o Paraguai, né? Porque lá, por conta do excesso de geração de energia de Itaipu, que, né, eles não aproveitam, não usam quase nem metade da energia que são deles, então a energia lá é muito barata. Então o pessoal tem ido para lá, se instalado lá para pagar uma energia mais barata, porque o componente energia nesses negócios de IA, de mineração cripto, é muito relevante. O que a gente tem que trabalhar é isso mesmo, redução de subsídio, porque é isso que encarece a nossa conta de energia. Então, fico totalmente de acordo com você, Luiz. Bom comentário, senhor. Eu também, na mesma linha, acho que é isso, né? Antes até do inteligência artificial, acho que a questão estrutural, ela, na verdade, serve para todos, não só para inteligência artificial. Acho que todos sofremos disso e acho que a gente até comentou bastante disso na nossa apresentação, que são temas que precisam ser resolvidos e discutidos, né? Só mais um Perfeito. comentário, tá? Acho que só. Só um instantinho, a minha preocupação básica, eu repito, a gente já está com a cabeça tão bloqueada, que a gente nem consegue mais pensar o que se reflete, inclusive, na opinião dos palestrantes, na fala deles, que aliás, é muito correto e eu estou dando parabéns pelas palestras. A gente nem consegue mais pensar que esse setor tem que ter planejamento de caráter milenar. A gente nem consegue mais pensar que a gente precisa trabalhar com energia nuclear. Se fala em energia nuclear, as pessoas não conseguem nem registrar na cabeça que ela existe. E é tudo isso de longuíssimo prazo. É só esse o momento. E quando eu falo em inteligência artificial, é porque eu enxergo na inteligência artificial por oferecer energia barata e limpa aqui dentro do Brasil, uma tremenda oportunidade para tirar esse país da lama. Tá? O Brasil é a Sim. economia do mundo, Então, mas é ô coisa Luiz, desculpa eu te interromper aqui, é porque o não, nosso tempo tranquilo. está curto. Eu tenho mais duas outras perguntas. Como o Alexei mesmo comentou, né? Eu acho que esse tema é muito empolgante e tem muitas coisas, né, que a gente precisaria de mais tempo, mas infelizmente a gente não tem tempo. Então, para dar oportunidade aqui para os outros, Luiz, como eu comentei, se vocês quiserem, tá? Por favor, deixe as perguntas aqui no chat, que depois, mesmo encerrando aqui, tá? A gente vai passar aqui para os palestrantes as perguntas e posteriormente a gente encaminha para vocês, tá? E só para encerrar, antes de encerrar, Alexei, que a gente e também Rui, que a gente já chegou aqui no nosso tempo, mas eu gostaria de fazer só duas perguntas aqui para vocês dois, tá? A primeira delas é na parte da distribuição, né, das distribuidoras. Alexei, você bem colocou aí que ocorreu, né, recentemente essa diretriz nova de distribuição de energia do país, né? Você mesmo comentou, né, dessas alterações que estão ocorrendo, mas no mercado acabou pontuando, né, que o quanto que isso poderia impactar na parte de distribuição das companhias, distribuição de dividendos das empresas, né? Porque tem uma parte que até coloca, se as companhias não atingirem, né, não fazerem os investimentos ou não ter, né, os serviços conforme melhorias, enfim, conforme o plano que foi colocado, eles meio que reteria, né, o dinheiro, enfim, das distribuidoras para que elas iriam conseguir atender aí essa diretriz, esse contrato, né? Isso é verdade? Isso é factível? Isso pode prejudicar as empresas? Pode reter aí a falta de distribuição? O Rui mesmo trouxe, né, no início da apresentação dele, que esse setor era um grande distribuidor aí de proventos. O que você poderia colocar? E você também, Rui, o que você poderia abordar? Quais empresas poderiam sofrer com isso, né, se existisse? Bom, rapidamente, veja, isso está no decreto, né? Existe sim essa regra de que a ANEEL ela vai estabelecer lá um índice de saúde financeira que cada uma das concessionárias que tiver a sua regulação terá que cumprir. Então, e não cumprindo, óbvio que você tem um estágio preliminar, que é notificar, mandar cumprir, ver o que ela vai fazer, projetar o plano e tal. Em último caso, a ANEEL poderia restringir dividendos. Mas essa regra não é nova, essa já existe.
Não é novidade, é algo que já faz parte das penalidades possíveis para as distribuidoras. O que eu vejo, a ANEEL, ela não participou muito dessas novas diretrizes, tá? E muitas delas, a própria ANEEL não vê com bons olhos esse decreto. Então, assim, ela entende a realidade das distribuidoras e eu acho que é uma regra que existe, é um risco, mas não acredito que isso venha a ser aplicado, tá? Até porque acho que na hora de regulamentar isso, a própria ANEEL estabelecerá condições, e aí você vai também ter uma atuação por parte das distribuidoras para mostrar a realidade de cada uma delas, para deixar isso dentro de um range que as distribuidoras consigam atender mediante investimento dentro do que elas vêm fazendo, tá? Então, acho que é algo que está na regra, mas já existia e não chegou a ser aplicado, exceto em casos extremos, né? Mas nós já estamos falando de distribuições que já estão em condições muito mais graves, que aí já nem estaria dentro da análise de vocês aí, de recomendação. Agora, dentro dessas distribuidoras que a gente conhece, que tem tido bons resultados, não acho que isso chegaria, porque seria um extremo muito grande, não acho que alcançaria essas empresas mais conhecidas aí, que têm, ao longo dos anos, prestado serviços adequados. Então, Assim, penso igual, mas eu também entendo um pouco da importância de, sei lá, do governo levantar essa bandeira, porque eu acho que, principalmente por conta dos eventos dos últimos anos, principalmente aqui na cidade de São Paulo, quem vive aqui, né, e deve ter acompanhado de perto as questões com a Enel, até alguma espécie de intimação do governo falando que ia acabar com a concessão, né? Acho que é uma forma também do governo dizer que ele não está simplesmente deixando isso de lado e acho que tem um papel social aqui também de mostrar que estou olhando isso, né? Mas para as empresas que a gente acompanha aqui, que a gente gosta no setor, que são empresas que têm qualidade, são empresas que conseguem cumprir as metas de qualidade, têm balanço para fazer isso, não é algo que impacta as empresas que a gente acompanha aqui, né? Mas, assim, até de certa forma, eu entendo essa bandeira que foi levantada por esse motivo que eu falei, né? Acho que para o governo é importante, pelo menos, dar uma resposta para a população que está descontente, que nem entende de regulação, não sabe como é que funcionam os parâmetros de qualidade, de metas e assim por diante, né? Acho que é uma forma mais fácil de você falar que você está em cima sei lá, verificando essas questões. Perfe- Desculpa, tá perfeito aqui. Eu acho que por enquanto a gente não tem mais perguntas aqui no chat, né? Mas caso havendo novas perguntas, eu peço aí para que o Alexei e o Rui consiga depois a gente encaminha para vocês, se vocês podem nos responder, a gente reenvia aqui para os nossos ouvintes, né? Para os nossos participantes, né? E, né, eu encerro agora essa nosso web encontro aqui. Quero agradecer muito imensamente aí a disponibilidade do Rui e também do Alexei aí pela a oportunidade de estarem aqui fazendo essa bela apresentação. E só para lembrá-los, né, esse evento está sendo gravado, então logo mais a gente vai disponibilizá-lo aí no YouTube da APIMEC, tá? Então podem, se perderam algum pontinho aqui, pode depois voltar que eu acho que é muito válido aqui, foi muito esclarecedor aqui o que foi colocado nesse evento, né? E também a gente vai mandar para vocês, né, uma lista aí para vocês responderem para ver se o evento foi favorável ou não e também sugestões para vocês me mandarem para a gente, tá? De novo, quero agradecer, Alexei, quero te agradecer, Rui, tá? Muito obrigada aí pela disponibilidade de vocês e agradecer a todos os participantes. Não sei se vocês querem finalizar aí, deixa a palavra com o Alexei e depois com o Rui. eu igualmente quero agradecer mais uma vez o convite, foi um prazer estar aqui com vocês, responder as perguntas, fico à disposição se quiserem depois me contatar, vocês têm meus e-mails aí, telefone, fiquem muito à vontade, sempre um prazer, contem com a gente aqui, com a BCE, estamos à disposição. Muito obrigado.
Bom, obrigado também da minha parte, foi um prazer enorme estar aqui, né? Prazer conhecer vocês também, né? Eu não conhecia, e estou também aqui aberto para novos convites, se vocês me chamarem. Um grande abraço. Perfeito, pessoal. Então, eu encerro aqui esse nosso web encontro setorial de energia. Obrigada a todos e até mais.